quem chega, e aí a gente imagina que chega para ser titular do Flamengo, é o De La Cruz, né? Estava com a chegada muito esperada, até foi um pouquinho, né, adiada, porque ele tinha compromisso com o River Plate ainda em competições na Argentina, mas chegou ontem o De La Cruz ao Rio de Janeiro, já posou aí com a camisa do Flamengo, com o bandeirão, foi recebido por uma multidão de jornalistas, né? Muito jornalista, influencer, o Chapolin, estava todo mundo lá no aeroporto, chegou, falou, palavra então para o De La Cruz. Muchísimas expectativas, muy contento de llegar acá, de llegar a Brasil. Tenía muchas ganas ya de estar acá, de encontrarme con toda la gente, con el cuerpo técnico, con los nuevos compañeros y bueno, muy feliz. Tenía por ahí algunas otras propuestas, pero bueno, decidimos llegar acá, desembarcar acá con la familia. Es un nuevo proyecto de vida para nosotros muy importante también, pasar a un equipo tan grande como Flamengo y bueno, creo que estamos muy contentos. Mais do que a chegada do De La Cruz, que ontem a gente estava ouvindo os dirigentes do Flamengo, Bruno Spindel, o Marcos Braz, segundo o contato deles com o Tite falou, traz para ontem. Então é muito improvável que a gente veja o De La Cruz chegar para ser um reserva do Flamengo. Chega não para brigar, né? Chega para ser titular desse time do Flamengo, e aí o Tite que se resolva com o problema com tanta gente boa que o Flamengo tem aí à disposição. Mas ontem, lá no Galeão, o que mais chamou a atenção foi a rápida entrevista também do Marcos Braz, né? O vice de futebol do Flamengo, sobre os reforços. O Flamengo já tem o De La Cruz, que é o único contratado ainda para a temporada, mas está no mercado, ainda com posições, na visão do dirigente, carentes. Vamos escutar o Marcos Braz então? Bota aí o seu Sport TV. São prioridades até em função da saída do Rodrigo Caio e do Felipe Luiz, que os dois saíram nessas posições aí. Então a gente entende que tem que fazer contratação para essas posições também. Não, o mercado está aberto, a gente não sabe quais são as propostas que vêm. Se vier proposta em que interesse para o Flamengo estar na negociação, com certeza o Flamengo fará. Agora, em relação ao Thiago Maia, não tem oficialmente, não tem absolutamente nada. O Flamengo em nenhum momento entrou em negociação do Gabigol. O Gabigol interessa para o Flamengo. O Gabigol é um jogador importantíssimo, é um jogador que tem uma história linda aqui dentro, campeão de tudo, quase tudo, faltou um mundial para ele, para todos nós, né? Então é um jogador importantíssimo para o elenco, a gente conta com o jogador. E eu não quero responder se o Flamengo entrou. O que eu posso te falar é que o Flamengo tem 1 ano de contrato com um jogador que interessa ter ele até o final. Essa história do Gabigol não vale nem a pena voltar, né? Foi uma história que se estendeu mais do que deveria, pelo visto. Mas a gente tem aqui, na visão do Marcos Braz, a lateral esquerda e a zaga, ainda como carências, muito pela saída do Rodrigo e do Felipe Luiz. O Felipe é aposentado, o Rodrigo no mercado, buscando um novo clube. A carência do Flamengo está ali, se a gente pode falar carência no elenco desse tamanho, mas ali que é o alvo do Flamengo de fato para a temporada? Então, eu acredito que a zaga talvez seja até mais urgente do que a lateral esquerda. Acho que a lateral esquerda, assim, se eu colocasse em ordem de prioridade, acho que a zaga tá na primeira colocação. Tem a lateral esquerda e eu acho que também ainda falta um volante, porque tem que entender a condição do Alan, né? O Alan foi contratado como um volante que é primeiro volante, de marcação e de saída de bola. Seria uma opção ao Pulgar quando, né, os dois ali disputariam posição, ainda que eu acho que o Pulgar tem mais pegada do que o Alan, mas o Alan é muito bom na construção do jogo, que é uma característica também que o Pulgar tem. Mas nessa temporada, pelo fato de o Alan ter se lesionado logo que ele chegou, ele se lesiona no jogo contra o Atlético Paranaense, se não me engano, que por sinal quem estava fazendo a função ali era o Davi Luiz, porque o Pulgar não podia jogar, acho que estava suspenso. Davi Luiz entrou de volante como titular, não fez um bom primeiro tempo, e aí quando o Tite troca e coloca o Alan, minutos depois ele se machuca. E aí, enfim, ele já vem de uma sequência de lesões, porque ele tinha tido lesão, né, no início do ano passado lá no Atlético e tal, então não sei qual que é a condição, como ele vai voltar, quanto tempo ele vai demorar para de fato estar num bom ritmo, mas o Flamengo sofreu muito em 2023, quando não tinha o Pulgar. E não tem em alguns momentos, não tem por causa da seleção chilena, por causa das suspensões, é um jogador que não alivia, né? Não alivia. Nesse ano... E não tem mais o Thiago Maia, que eventualmente fazia a função, né? E que era muito criticado, diga-se de passagem, pela torcida. Está se encaminhando para o Internacional. Nesse ano, se a gente for pegar agora a Copa América, jogadores como Arrascaeta, De La Cruz e Pulgar, que seria hoje, montando ali o campinho,
seria o meu meio-campo do Flamengo hoje, seria Pulgar de primeiro, Dela Cruz de segundo e o Arrascaeta à frente, esses 3 jogadores certamente estarão convocados pela sua seleção, pelas suas seleções também na Copa América. Eu te perguntar, você tiraria o Gerson do meio campo para jogar com 2 abertos? Você tá tirando... Porque o Tite tem jogado 4-3-3, mas... No meu jogaria, o meio campo seria uma trinca de meio campo com Dela Cruz de segundo. E na frente? Pulgar de primeiro. Aí na frente você pode ter o Pedro lá na frente, você pode abrir Bruno Henrique, Cebolinha, você pode abrir o Bruno Henrique na direita como... Tem o Luiz Araújo. Tem o Luiz Araújo, aí à frente você tem várias opções, mas o meu meio campo seria Pedro, um provável campinho, né, do Flamengo para 2024, uma das possibilidades, que é o time que terminou o ano passado, né, que acabou. Mas eu gostei desse temporada passada. A gente só botou o Dela Cruz, tá? A gente só botou o Dela Cruz no lugar aí do Luiz Araújo, o novo camisa 7 do Flamengo. Mas tá aí, o Paulinho com o Rossi no gol. A lateral direita, para a torcida do Flamengo, ela não é carência, porque ela tem 3 jogadores, mas ela é um problema. Exatamente. Porque o Flamengo não conseguiu se decidir. Terminou o Varela, mas jogou muito tempo o Wesley, o Mateuzinho também depois que voltou de lesão. O Wesley pode sair também, né? Também tem contato da Premier League, enfim, não está definida a lateral, mas tem hoje 3 jogadores. Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton Lucas, o único lateral esquerdo aí do elenco. Pulgar, Gerson e Arrascaeta, o De La Cruz entrando na vaga do Luiz Araújo, com o Cebolinha e o Pedro. E o que mais chama atenção, Paulo, são as alternativas, né? A gente está falando aqui de um Gabigol, a gente está falando de um Bruno Henrique, do próprio Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves, que volta aí do Bragantino. Essa ideia aí do Pedro, né, de trazer o Gerson, por exemplo, sobrando. Eu só não sei se o Gerson sobraria com o Tite, cara. Não sobraria. Eu até acho que é uma alternativa. Eu acho que o Tite tem que trabalhar com alternativas também. Você não pode só depender de uma maneira de jogo e de uma formatação. Acho que essa seria a minha escalação também do time do Flamengo, com o De La Cruz ali pelo lado direito, né, junto com o Arrascaeta. Acho que o Flamengo vai ganhar muito em relação ao setor ofensivo. E o Cebolinha? Aí pela meritocracia que o Tite tem, vai começar com certeza com Cebola. Mas eu acredito que o Bruno Henrique, com o tempo, vai lutar por uma posição, porque ele é um jogador diferenciado, um jogador que tem a alma, a maneira que o Flamengo joga. Acho que na situação da lateral direita ainda é um problema, né? O Mateuzinho voltou bem, teve alguns jogos bem, depois caiu um pouquinho de produção, o Wesley. Então, quando você tem muitas dúvidas, agora está o Varela. Então, assim, eu acho que você tem que ter um jogador ali que dê conta do recado, né? O último foi o Rodinei, e o Rodinei jogou muito bem, né? Você tem noção que a torcida do Flamengo tem saudades do Rodinei. Então, na dupla de zaga também, acho que os dois foram muito bem, principalmente o Fabrício Bruno, mas precisa, né, de uma reposição, né? Concordo. Então, acho que o Flamengo vem forte. Eu acho que é uma contratação pontual, mas é uma contratação que ajusta muita coisa ali no meio campo. Ô, Rê, a gente tem na defesa, se a zaga é uma carência na visão do Marcos Braz, depois da saída do Rodrigo Caio, hoje o Flamengo com 2 nomes, né, no mercado. Um é o Léo Ortiz, que há um tempo está negociando, uma negociação que está se arrastando por conta de valores. O Flamengo tem uma proposta de 5 a 6 milhões, né, o Bragantino pede até 10 a 12 milhões. Então, não chega, né? Não está chegando perto nem do que está pedindo aí o Bragantino. O Marcos Braz fala ontem sobre isso, que até está disposto a esticar um pouquinho a corda, mas não no valor pedido de 10 milhões de euros aí do Bragantino. Então, ainda é uma negociação que está em curso, mas surge também o nome do Joaquim, né? Jogador do Santos, a gente falou do Santos um pouquinho. O Joaquim está nos planos do Santos, né, para a temporada. A gente tem até a palavra, seu Sport TV, do Marcelo Teixeira, presidente do Santos, que ontem falou exatamente sobre o Joaquim. Vamos colocar aí. Eu acho que o Flamengo já teve sua boa fase, né, anteriormente à minha, aqui como gestor. Aliás, nós temos quase que uma filial de atletas no Flamengo, né? Até bom, positivo, porque o Flamengo conquistou grandes resultados também com alvinegros, com meninos da Vila. O Joaquim faz parte dos planos do Santos, o Joaquim já está ambientado, já está trabalhando na pré-temporada e nós pretendemos manter o Joaquim com vistas tanto ao Campeonato Paulista como também à disputa do Campeonato Brasileiro. O problema para o Marcelo Teixeira é que, na apuração dos amigos, o Joaquim viu com bons olhos o interesse do Flamengo, e não é só o Flamengo. Ele, inclusive, fez esse gol contra o Flamengo, né? O jogo eu ia falar isso, eu ia falar na reta final do jogo. Jogo importantíssimo para o Santos naquele momento, depois não conseguiu confirmar aí a permanência na Série A, mas era importantíssimo esse jogo para o Santos. Foi o gol no fim da partida lá no Mané Garrincha. Mas, Renata,
ele vê com interesse legal, né? O Flamengo está de olho nele no mercado, mas tem disputa e concorrência com o Sporting de Portugal e com o Olympiacos da Grécia. É um jogador que terminou em alta aí a temporada. Joaquim ou Léo Ortiz, pensando em custo-benefício, quem acha realmente de desempenho, até para uma composição de zaga. O Flamengo tem hoje Fabrício Bruno e Léo Pereira. Chega um, chega outro, muda essa dupla de zaga. Ataca onde o Flamengo? Então, é uma análise complexa. Eu acho que o Léo Ortiz é um zagueiro mais pronto do que o Joaquim, porque já tem mais experiência na Série A, porque já demonstrou um potencial muito grande. Acho que na construção do jogo ele é muito diferente. Foi convocado para a seleção brasileira já, o Léo Ortiz. Então, acho que assim, é um jogador que chegaria e poderia chegar para brigar por titularidade, porque tem muita qualidade para isso. Já jogou ao lado do Fabrício Bruno, inclusive. O Joaquim é um jogador que tem um potencial muito grande. E que aí poderia ter, entre aspas, mais paciência para ir brigando por uma possível vaga, né? Ele entra um pouco, vamos supor, eu acho que o Léo Ortiz chega já para os dois, para o Léo Pereira e o Fabrício Bruno falarem, tem disputa aqui. O Léo Ortiz é um cara que chega para brigar para ser titular. O Joaquim, eu acho que é um cara que chega num patamar um pouquinho abaixo, tem um potencial enorme, mas é um cara que quando você chega com uma dupla de titular já, que demonstrou que foi muito bem em 2023, a dupla titular do Flamengo, que se encaixou, acho que ele chega para, tentar buscar o seu espaço, entendeu? É um pouquinho diferente o patamar dos dois, ainda que eu acho que o Joaquim tem um potencial muito grande a ser explorado. E um cara mais pronto, né? O Léo tem 28 anos, Pedro, o Joaquim tem 25. Exatamente. E eu acho que aí tem que entender qual negociação vai ser mais fácil. Por quê? Porque o Bragantino não precisa vender. O Bragantino pode fazer lá o seu jogo duro e falar, eu quero ficar com o jogador aqui, ou você me paga isso aqui, ou não vai levar. E aí o Flamengo, eu acho que assim, o Bragantino está pedindo muito e o Flamengo também pode oferecer um pouquinho mais, porque no caso, acho que o valor, entre aspas, de um atleta como o Léo Ortiz, de um zagueiro dessa qualidade, ele está numa intermediária ali do que um está propondo pagar e o outro está disposto a receber. Já o Santos talvez, e aí depende do que o Marcelo Teixeira está falando, mas assim, para o Joaquim jogar a Série B não é da melhor das possibilidades, né? Para ele é melhor ir num time que vai disputar uma Libertadores, que vai disputar títulos no campeonato. Vender, né? E é isso que eu ia falar. Porque aí talvez a negociação... O Santos traz o Joaquim, Pedro, em fevereiro do ano passado, 3 milhões de euros, junto ao Cuiabá. E ele tem um contrato até dezembro de 2026. No início da temporada, quando o Santos começou a anunciar muitos jogadores, um pacote que o Santos anuncia aí para o Fábio Carille, que a gente não sabe se vai ser o Fábio Carille ou não, por causa da multa rescisória nesse momento. Tem o Gil, né? Tem o Gil, chegando, um jogador de peso, inclusive, no mercado. O Santos colocou o nome do Joaquim como permanência para o ano. É algo que está no plano do Carille, da diretoria, até a questão financeira. O Santos abriu mão de grande parte da folha salarial, a venda do Marcos Leonardo, também nessa lista de dispensa que tem para arrumar lugar para o Lucas Lima, para o Mendonça. Então, a necessidade de venda, acho que a do Santos é maior que a do Bragantino. O Bragantino é um clube que entra no mercado sem precisar vender. Mas talvez o Santos também consiga hoje segurar o Joaquim para ser uma dupla de zaga com o Gil para a Série B, cara. Mas eu acho que a situação complica, principalmente, assim, eu não sei qual é a relação entre o Joaquim e o Léo Ortiz, se trata de um ou de outro, até porque eu vejo como dois zagueiros de características completamente diferentes. O Joaquim é muito mais um zagueiro de proteção à área, de defesa, de cobertura, de marcação, do que o Léo Ortiz, que também é muito bom nisso, mas para mim é um zagueiro de outra prateleira. É um zagueiro entre os melhores zagueiros do futebol brasileiro. Seria uma baita com uma contratação do Flamengo. Fala do número de zagueiros, né, Pedro? Porque fica com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, tem o Davi Luiz, tem o Pablo, já não tem mais o Rodrigo Caio. Aí você chega, vamos supor que chegam Léo e Joaquim, são 6 zagueiros. Mas aí a questão é essa. Mas é porque o Davi Luiz e o Pablo, em tese, o Flamengo não conta. Mas tem a possibilidade de Léo e Joaquim? Não, né? Os dois estão sendo avaliados. Eu não sei se a relação é um ou outro. Porque, assim, são dois zagueiros de características diferentes. Eu não sei se a contratação de um impede a contratação do outro. A do Joaquim, para mim, é algo que é muito mais viável, pelo que a Renata apresentou aqui agora. É uma contratação de um Santos que precisa vender jogador. E a questão do Léo Ortiz, tanto do Léo Ortiz quanto do Juninho Capixaba com relação ao Bragantino, acho que está todo mundo certo nessa história.
O Flamengo está certo em ir lá querer buscar o jogador e o Bragantino está certo em dificultar o máximo possível. Eu acho que são dos dois lados. É uma espécie de um cabo de guerra. O Flamengo vai tentar negociar o máximo possível, o Bragantino segurar o máximo possível, tentar tirar o máximo possível de valor do Flamengo, e a gente vai ver quem é que vai largar essa corda por último. Mas, assim, eu acho que são dois zagueiros de prateleiras diferentes. Posso voltar muito rapidinho ao Dela Cruz? Por favor. Pra falar do Dela Cruz? Até vai mostrando aí, seu Sport TV, quando o Pedro está falando, que ele foi recebido pelo Zico no Ninho do Urubu, a chegada ao CT bem legal aí do Dela Cruz. Que é a recepção melhor do que essa, você chegar no Ninho do Urubu e ser recepcionado pelo Zico. Então, só falando sobre a questão do campinho que a gente viu ali, o Dela Cruz, ele é um jogador que no meio campo ele faz qualquer uma das funções. E eu acho que esse é além da qualidade técnica, acho que é um dos maiores acréscimos que ele vai dar ao Tite. A gente viu ali no campinho que ele pode jogar pelo lado direito. Eu falei da questão da minha preferência dele como segundo jogador de meio campo. No River, ele vinha jogando ultimamente mais como esse segundo jogador de meio campo. E à frente jogando centralizado como 10 era o Lanzini, e o Nacho é quem estava jogando mais pelo lado direito. Inclusive, quando o Lanzini não pôde jogar, algumas vezes o garoto Echeverri, que agora acabou de ser negociado com o Manchester City, chegou a fazer essa função de jogador um pouco mais centralizado, mas de fato, ele dá a opção ao Tite de jogar até como meia pela esquerda, pela seleção uruguaia, vira e mexe, atua também como meia pela esquerda. E a gente lembrar que, por exemplo, no ano passado, o Gerson chegou a ter boas atuações jogando como meia pela direita com o Sampaoli. Sim. Foi. Então, assim, a gente está falando de várias opções. A gente pode ter o Gerson encaixado no time, até com o Dela Cruz como segundo volante e o Gerson aberto como jogador pelo lado direito. A questão é, o que a gente tem visto do Tite como preferência é de uma formação de um time com 2 jogadores, 2 atacantes de velocidade pelos lados. E aí é que eu acho que fica uma briga de posição entre Gerson e Dela Cruz. Um desses pontos, eu concordo com você, mas um desses pontos, normalmente, o Tite também gosta de ter como fosse um meia, não um atacante. Um do lado o atacante, do outro lado, normalmente ele botava o Everton, lembra quando ele convocava o Everton? Ele botava um atacante do lado direito, um meia jogando naquela função. Mas tem possibilidade, várias dessas possibilidades. O que eu vejo na relação do Flamengo é que a armação do Tite para a equipe, eu acho que você não pode só pensar nisso. Né? Porque a gente está um programa aqui, você tem noção, a gente está aqui esse tempo todo falando do Flamengo, a gente não falou de Gabigol. Que eu acho assim uma loucura, porque é um jogador que, na minha opinião, esse ano vai dar trabalho, um trabalho gostoso para o Tite, porque é um jogador que precisa jogar, quer jogar. Então, você não tem só uma alternativa de jogo, um lado direito, um atacante, outro lado esquerdo. Você tem que ter outras alternativas de jogo também. Você tem que ter um 4-4-2, você tem que botar 2 jogadores diferentes lá na frente, porque ele vai precisar disso. O Flamengo vai ficar 9 rodadas sem Pulgar, sem Dela Cruz, sem Arrascaeta. Pode ser o Gerson, pode ser o Ayrton Lucas. Então você precisa ter alternativas de jogo. Você não pode só mirar naquela formatação e tentar acabar essa formatação na temporada inteira. E tem mais nome, né, Paulo? A gente está falando do Flamengo no mercado. O Evander, jogador que hoje está no futebol dos Estados Unidos, lá no Portland Timbers, foi contratado lá no final de 22, 10 milhões de dólares naquele momento. Hoje, o Flamengo vai com uma proposta por entre 60% e 70% dos direitos econômicos do jogador, ex-jogador do Vasco, quando sai aqui do Brasil, por 7 milhões de dólares. Isso dá 34 milhões de reais aproximadamente aqui na nossa cotação. A pergunta nem é se o Flamengo pode ou não pode, porque o Flamengo hoje tem um clube estruturado que, até nas palavras aí dos dirigentes, não vai fazer loucura para contratar. Vale o investimento de 7 milhões no Evander por tudo, pelo desempenho do jogador e pelo elenco, né? Pelas alternativas que tem o Tite no elenco? Eu acho que aí, por esse segundo ponto que você falou, eu não sei se eu colocaria essa grana num jogador para posições que eu acho que já estão melhor supridas no Flamengo. Acho que é um super jogador, acho que demonstrou potencial quando foi para a Europa, agora foi o melhor jogador, né, do Portland na MLS. Ele vem com uma temporada muito interessante, mas ao que o Flamengo informou, estava com vontade de voltar ao Brasil, então acho que para o Evander, se ele quer voltar ao Brasil, o Flamengo seria um clube que daria a possibilidade dele disputar títulos e etc., mas ele não chega para ser titular, entendeu? Então ele tem que brigar ali por posição, e aí talvez seja um valor alto para um atleta que não vai chegar
para ser titular, porque chega num setor que acho que o Flamengo tem algumas alternativas ali, como o Paulo e o Pedro estavam colocando, assim, você tem várias... hoje você tem algumas opções para o Flamengo que você pode fazer várias formações ali para jogadores de qualidade técnica de meio campo. Então, eu pegaria esse dinheiro, pensaria melhor num primeiro volante, ou nessa questão da negociação do zagueiro, que eu acho que Davi Luiz e Pablo, a ideia, pelo menos ao que se falava até o fim do ano passado, não faziam muito parte da ideia de continuar, né, com oportunidades com o Tite. Eu fico pensando, Rê, a gente está falando de Copa América, e da convocação de De La Cruz e Arrascaeta. Para mim, a contratação do Evander é justamente em cima disso. Pensando no quão que o Flamengo vai ser desfalcado Mas é um valor por esses alto, jogadores. Né? Mas é um valor alto e, assim, eu fico um pouco pé atrás com essa contratação do Evander porque eu tenho dúvidas exatamente, não da qualidade técnica, mas do encaixe dele nesse time do Flamengo. Ele foi um jogador que saiu muito jovem aqui do Brasil, ele saiu, se não me engano, tinha 19 anos quando ele saiu do Vasco. É um jogador que na base era visto como, na base do Vasco, jogador com muita expectativa, só que aquele contexto da base do Vasco, que os garotos chegam no time principal com a obrigação de resolver. Ele foi mais um dos jogadores moídos pela máquina do Vasco de moer jogadores da base. Saiu, foi para o Maitland e lá conseguiu destaque até ir para a MLS. Só que há muito tempo que a gente não vê ele jogando numa liga de fato competitiva. Então essa é a minha questão. Realmente, ele teve destaque jogando fora, uma liga menos competitiva na Europa, teve destaque agora jogando na MLS, mas eu não sei se fico com o pé atrás de verdade, de você pagar 30 milhões num jogador que você há muito tempo não vê desempenhando num nível mais alto competitivo. E aí eu acho que entra a questão da base do Flamengo. De jogadores, eu acho que de repente você tem um Vitor Hugo que você pode dar mais minutos, que você pode desenvolver com um jogador que tem capacidade de fazer uma função parecida, como segundo homem de meio, como jogador, como um meia. Que é um super coringa, né? Inclusive que era muito elogiado e tem grandes expectativas sobre o Vitor Hugo. Ele foi muito usado pelo Sampaoli, foi titular com o Sampaoli. Tite ele perdeu bastante uma aposta, assim, eu particularmente, se fosse um jogador, por exemplo, a gente ouviu, só um exemplo, tá? Não é informação aqui não, mas a gente há muito tempo viu o Flamengo em várias janelas indo atrás do Claudinho, para ser esse meia, para disputar a posição, para chegar ali com o Arrascaeta. Claudinho renovado hoje no Zenit. Né? Claudinho é um cara que, de repente, você vai fazer um aporte, você é um jogador que, assim, certeza você não tem de nenhuma contratação. Ele estava aqui outro dia. Mas o cara estava aqui outro dia jogando, saiu do Brasil como um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Então, é um jogador que, de repente, faria mais sentido você ter um aporte maior. Obviamente, é um aporte muito maior do que os 30 milhões que o Flamengo pagaria no Evander. É um risco minimizado, né? Sim, agora, o Evander, eu pensaria duas vezes, acho que para você pagar por esse jogador, eu pensaria duas vezes e, de repente, dar mais minutos e desenvolver mais um outro garoto que tem um potencial gigante da base do Flamengo. Flamengo, então, Paulinho, para a gente fechar, tem gente saindo, acertou a venda do goleiro Santos para o Fortaleza. É o Santos que chegou aqui, teve uma temporada de 2022 no Flamengo, no Rio de Janeiro, campeão da Libertadores, 63 jogos ele se despede do Flamengo, está costurando a permanência do Santos até o final de janeiro, para contar com o jogador nos primeiros jogos do Carioca. O Flamengo faz uma pré-temporada nos Estados Unidos, joga com o time principal na abertura, né, do Campeonato Carioca, que vai ser em Manaus, o jogo do Flamengo contra o Audax, e depois vai para os Estados Unidos, então, que é o Santos até o final de janeiro, e aí ele vai para o Fortaleza, 3 anos de contrato, né, para o Santos. Primeiro, tratar da questão do Léo Ortiz e também de jogadores como Vinha e Capixaba, laterais esquerdos, né? Léo Ortiz e Capixaba do Red Bull Bragantino. Vinha, jogador da Roma, emprestado ao Sassuolo, que também é da primeira divisão da Itália. Gente, a situação é a seguinte, o Flamengo está usando de paciência, né? Até escrevi no meu blog do All Sport, você pode acessar o link na descrição do vídeo, sobre a questão do Léo Ortiz. O entendimento dentro ali no ambiente dos bastidores rubro-negros é de que o Red Bull Bragantino, que recebeu uma oferta de 5 milhões de euros pelo zagueiro, e agora pede 10, né, o dobro, na visão do pessoal do Flamengo, caso fosse um outro clube, e não o endinheirado Flamengo, 6 milhões de euros talvez bastassem, né? Ou bastariam, na visão deles, para a contratação ser concretizada. Faz certo sentido quando alguém sabe que um clube tem um potencial financeiro maior, e acaba cobrando mais, acaba querendo mais, acaba tentando conseguir algo mais
significativo. Então faz sentido, né? Nenhum absurdo imaginar esse raciocínio, embora ninguém possa confirmar que o Bragantino venderia por esse valor, fosse um outro clube. Mas enfim. Então o Flamengo trabalha com paciência, né? Tentando de alguma maneira esperar que as coisas se desenvolvam e que o valor caia. O mesmo vale para o Capixaba ou para o Vinha, um dos dois o Flamengo deve contratar. O clube até pensa em outros laterais, cujos nomes eu não vou citar porque não consegui apurá-los, sei apenas que há um plano B, né, o C, mas para a zaga é Léo Ortiz e, embora tenham outros nomes observados, eles vão insistir no Léo Ortiz. A tendência é essa. Aí você imagina até quando eles vão esperar? Até quando vai essa paciência? 7 de março. Isso mesmo, 7 de março. O entendimento é de que é melhor esperar mais e tentar um negócio melhor do que pagar um valor muito alto, porque o orçamento pode estourar. Mesmo o Flamengo com tanto dinheiro tem um orçamento para seguir, não é assim. Vai gastando. Então acho que faz sentido. A minha opinião é de que desde que o negócio tenha um final feliz, né, ou seja, o Flamengo consiga, do ponto de vista rubro-negro, fazer as contratações, um lateral e o zagueiro Léo Ortiz, terá sido uma boa estratégia. Mas não tenho como falar se foi boa ou ruim quando a história ainda não foi concluída. Estamos no meio desse processo. Mas acho que faz sentido você esperar um pouco mais, porque não há nenhuma competição importante no curtíssimo prazo. As competições mais importantes virão adiante. O próprio Campeonato Carioca, que começa na semana que vem, ele só chegará às fases decisivas lá para março, segunda quinzena, por aí. E a Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, só a partir de abril. Essas competições começam, no caso a Libertadores começa antes, mas para o Flamengo só em abril na fase de grupos. Então, nesse cenário, de fato, você pode esperar um pouco mais. É evidente que para o técnico Tite seria melhor ter os jogadores no começo da temporada, mas é melhor tê-los adiante do que não tê-los. E essas negociações, elas se arrastam. É muita grana, é um processo de convencimento. Tem que esticar a corda, como se diz, para tentar chegar num acordo que seja razoável para todos. Não dá para chegar bancando e pagando todo jogador dessa maneira, como aconteceu com o De La Cruz, num processo um pouco diferente. Jogador de uma outra posição, jogador valorizado, jogador internacional, de Copa do Mundo, da seleção do seu país, o uruguaio que não sairia do River Plate de outra forma, porque o time argentino não queria negociar. Então o Flamengo foi lá e pagou a multa. Mas comprometeu uma quantia significativa, uma parcela significativa do seu orçamento ao fazer a contratação à vista. Porque, em geral, essas contratações não são feitas à vista. Os clubes parcelam, pagam uma agora, outra daqui a alguns meses, mais outra, às vezes 2, 3 parcelas por ano. Esse é o padrão normalmente utilizado. E o Flamengo fez o pagamento numa tacada só para contar com o Nico de la Cruz, que se apresentou no Rio de Janeiro nessa terça-feira. Então, eu acho que faz sentido, mas só poderemos ter uma opinião formada ao final da história. Se contratar os jogadores, um dos laterais, o Léo Ortiz, ok, funcionou a estratégia. Se não contratar, aí ou traz outros jogadores de bom nível, então terá sido um mercado muito ruim do Flamengo, porque aí vai chegar um momento que vai começar a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores, as finais do Carioca, e o técnico eventualmente não terá esses jogadores à sua disposição. Então, eu até entendo a estratégia, acho que ela é razoável, mas o resultado das negociações tem que ser positivo. Não é possível que com tanto dinheiro o Flamengo não consiga fazer bons negócios, por mais que o fato de ter dinheiro arregale olhos de clubes eventualmente vendedores. Mas o que também não dá para entender, isso não dá para entender mesmo, é a insistência do Evander. A informação trazida pelos colegas do site GE, de que pode chegar a 8,5 milhões de dólares, o Portland, lá dos Estados Unidos, que detém os direitos do jogador revelado pelo Vasco, não gostou da proposta. Gente, por que tanta grana num jogador de 25 anos, que passou pelo futebol da Dinamarca, que está lá no futebol dos Estados Unidos, não é o grande jogador do futebol dos Estados Unidos, custou perto de 9, 10 milhões de dólares, ou seja, não deve ser vendido a um preço inferior a isso, muito inferior a isso. É um meia central, explicamos aqui no outro vídeo, que aliás você pode até acessar aqui em cima, com a análise do Falso 9, explicando o Evander, comparando com o argentino Almada, que é um jogador da mesma posição, que se destaca com números muito mais expressivos no campeonato dos Estados Unidos. Então, por que essa insistência no Evander? Não tem explicação. Não tem explicação. As pessoas podem especular. É por isso, é por aquilo, mas tecnicamente não se justifica. Claro, pode amanhã até o jogador ser contratado e fazer bons jogos, mas não é a posição mais carente do elenco. Mesmo que ele venha para o Brasil e que ele jogue bem no Flamengo, se não contratar o zagueiro, o lateral, só tem um lateral esquerdo. Então é muito estranho que o Flamengo insista tanto nesse jogador. Por que essa insistência?
Por que essa decisão de... Tudo bem se fosse um negócio de ocasião, tá em final de contrato, está mais barato, mas não. Jogador caro, jogador que não tem assim, um histórico que justifique esse investimento, realmente não dá para entender. Acho que todo mundo está tentando entender. Não sei se o Marcos Braz conseguirá explicar com argumentos mais convincentes do que dizer que na avaliação do Centro de Inteligência do Flamengo, do scout do Flamengo, ele é nível A. Até porque vai depender muito do grau de boa vontade de quem dá essas notas, né? É aquela história do professor bonzinho, que dá nota alta, e o professor mais rigoroso, que dá as notas mais baixas e exige mais dos alunos. Como é que o Evander consegue tirar esse A? Pelos números que vimos e pela análise que vimos no vídeo anterior com o falso 9, é um jogador que não apresenta isso tudo, não. Então fica aí essa indagação, né? Que coisa mais misteriosa, né?